A história do Cristo Redentor no Rio de Janeiro. No cume do Corcovado, de braços abertos sobre a cidade maravilhosa, ergue-se o Cristo Redentor, mais do que uma estátua, um ícone universal de fé, acolhimento e beleza. Para o viajante, é um cartão postal. Para o carioca, um guardião silencioso. Mas a história por trás desta monumental obra de arte e engenharia é uma tapeçaria rica em inspiração, desafios e uma profunda conexão com a alma do Brasil. Longe de ser uma simples narrativa de construção, é uma história que entrelaça o fervor religioso com a busca por identidade nacional, a genialidade humana com a perseverança diante do impossível. Este texto o convida a uma viagem no tempo, desvendando as camadas da concepção e edificação do Cristo Redentor, culminando em uma revelação surpreendente sobre sua verdadeira essência. A ideia de erguer um monumento cristão no topo do Corcovado não nasceu no século XX, mas sim no fervor religioso e nacionalista do Império Brasileiro. Em meados do século XIX, mais precisamente em 1859, o padre lazarista Pedro Maria Bosch, ao chegar ao Rio de Janeiro e se deslumbrar com a paisagem do Corcovado, sugeriu à princesa Isabel a construção de uma imagem de Cristo no pico. Sua visão era que o morro, então apenas um promontório natural, se tornasse um farol de fé e um símbolo da forte identidade católica do país. A princesa, conhecida por sua profunda religiosidade, chegou a manifestar apoio, mas a ideia não avançou significativamente. A proclamação da República, em 1889, e a subsequente separação entre Igreja e Estado no Brasil, adiaram o projeto por décadas. Contudo, a semente havia sido plantada. A inspiração para honrar a Cristo com monumentos encontra eco em diversas passagens bíblicas que celebram a grandeza e a centralidade de Jesus. Embora a Bíblia não ordene a construção de estátuas, no início do século XX, com o centenário da independência do Brasil se aproximando, 1922, a ideia do monumento ganhou novo fôlego. A Arquidiocese do Rio de Janeiro, liderada pelo cardeal Dom Sebastião Leme, organizou uma campanha de arrecadação de fundos em 1920, conhecida como Semana do Monumento, mobilizando a população brasileira em torno do projeto. Várias propostas foram apresentadas. Inicialmente, cogitou-se uma imagem de Cristo carregando a cruz ou de Cristo com um globo nas mãos. No entanto, foi o desenho do engenheiro Heitor da Silva Costa que prevaleceu. Cristo com os braços abertos, em um gesto de acolhimento e redenção, alinhado com a paisagem do rio. A equipe de Silva Costa enfrentou desafios monumentais, como erguer uma estátua de 38 metros de altura, incluindo o pedestal, e mais de 1.145 toneladas no topo de uma montanha, em uma época sem guindastes modernos e helicópteros. A solução veio de uma colaboração internacional. O projeto estrutural foi desenvolvido pelo engenheiro francês Albert Cacot, e a escultura foi modelada pelo artista polonês-francês Paul Landowski. Para o revestimento, optou-se pela pedra-sabão, escolhida por sua durabilidade e maleabilidade, para ser cortada em milhares de pequenos triângulos e fixada na estrutura. O transporte do material era um feito à parte, utilizando-se o trem do Corcovado. A construção levou 9 anos, de 1922 a 1931, e mobilizou uma vasta equipe de engenheiros, arquitetos, escultores e trabalhadores. Era um projeto que combinava arte, fé e a mais avançada engenharia da época. A perseverança na construção, a união de esforços e a dedicação ao projeto, mesmo diante das dificuldades, podem ser comparadas à dedicação necessária na construção espiritual e na propagação da fé. Em 12 de outubro de 1931, o Cristo Redentor foi finalmente inaugurado, em uma cerimônia grandiosa que contou com a presença do presidente Getúlio Vargas, do cardeal Dom Sebastião Leme e de uma multidão extasiada. A iluminação original seria acionada a partir de Gênova, na Itália, pelo cientista Guglielmo Marconi, criador do rádio, um feito tecnológico impressionante para a época. Embora a ligação não tenha funcionado perfeitamente devido ao mau tempo, o impacto da estátua foi imediato e avassalador. Rapidamente,
o Cristo Redentor transcendeu seu propósito religioso original para se tornar um símbolo do Brasil no mundo. Sua imagem, com os braços abertos, passou a representar a acolhida do povo brasileiro. Em 2007, foi eleito uma das novas 7 maravilhas do mundo moderno, solidificando seu status como patrimônio cultural e turístico da humanidade. Anualmente, milhões de visitantes de todas as partes do globo sobem ao Corcovado para contemplar a vista e a majestade da estátua. A história do Cristo Redentor é uma ode à fé, à engenhosidade humana e à capacidade de um povo de transformar um sonho em realidade. Desde a visão do Padre Bosch no século XIX até a sua inauguração grandiosa, cada etapa foi marcada por dedicação e superação. A presença da estátua, de braços abertos, não é apenas uma representação de Cristo, é uma metáfora visual da mensagem central do Evangelho: acolhimento incondicional. Mas a revelação mais surpreendente, o segredo escondido no coração da pedra, não está em sua imponência ou em sua beleza estonteante. Está na própria natureza de sua construção e propósito. Por trás da grandiosidade visível, o Cristo Redentor esconde um testemunho silencioso de que a verdadeira grandeza não reside apenas naquilo que é erguido, mas naquilo que ele representa. A estátua foi construída com um sistema complexo de drenagem para resistir às intempéries, e por dentro possui uma estrutura oca com escadas que permitem o acesso para a manutenção. No entanto, o mais fascinante, e muitas vezes desconhecido, é que no coração do pedestal do Cristo Redentor, dentro de uma pequena capela, está guardado um relicário com fragmentos de ossos dos apóstolos Pedro e Paulo. Este detalhe, muitas vezes ofuscado pela magnitude da obra, transforma o monumento de uma mera representação em um santuário, um elo físico e espiritual com as fundações da fé cristã. Agora vamos a uma visão cristã dos fatos. Em Êxodo 24:5, o segundo mandamento está escrito: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Este é o cerne da proibição. É uma ordem direta para não fazer nenhuma imagem, escultura, pintura ou qualquer representação de seres celestes, Deus, anjos, terrestres ou aquáticos, com o propósito de curvar-se ou servir, adorar a elas. A razão é que Deus exige devoção exclusiva e não tolera que sua glória seja dada a algo criado. Isso inclui a imagem do próprio Deus e de seu Filho. Em Deuteronômio 4:15-18. Guardai, pois, com diligência a vossa alma, pois nenhuma semelhança vistes no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe, do meio do fogo. Para que não vos corrompais, e vos façais alguma imagem de escultura semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de alguma ave que voa pelo céu. O texto reforça a proibição de criar imagens, lembrando que o povo de Israel não viu forma alguma de Deus quando ele se manifestou. A criação de imagens é vista como um ato de corrupção, pois tenta limitar ou representar o Deus invisível, infinito e incomparável a uma forma material e finita. Em Isaías 44:9-20, os que formam uma imagem de escultura são todos vaidade, e as suas coisas mais desejáveis de nada servem. E elas mesmas são suas testemunhas de que nada veem e nada sabem, para que eles sejam envergonhados. O artífice faz o ferro em brasa, e o molda com martelos, e o lavra com o braço forte. Depois aquilo serve ao homem para queimar, e toma uma parte dele e se aquece e acende o fogo, e assa pão. Também faz um deus e se prostra diante dele. Fabrica dele uma imagem de escultura, e ajoelha-se diante dela. E o restante faz dele um deus, uma imagem de escultura. Ajoelha-se diante dela, e a adora, e ora a ela, e diz: livra-me, porquanto tu és o meu Deus. Este trecho profético ridiculariza a prática de fazer ídolos, destacando o absurdo de um artesão usar a mesma madeira ou metal para o uso diário, cozinhar, aquecer, e para fazer um Deus que é inanimado, incapaz de falar, ver, sentir ou salvar.
O profeta enfatiza a cegueira e o engano de quem confia em algo que é apenas obra de suas próprias mãos. Em Jeremias 10, 3-5. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice, com machado. Com prata e com ouro o enfeitam, com pregos e com martelos o firmam, para que não se mova. São como a palmeira, obra torneada, mas não podem falar. Necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, nem tampouco têm poder de fazer bem. Assim como em Isaías, o texto enfatiza a total inutilidade das imagens. Elas são objetos fixos, precisam ser pregadas para não cair. Mudos e imóveis, incapazes de intervir na vida humana, seja para o bem ou para o mal. Adorá-las é seguir vaidade, ou seja, coisas vazias e sem valor real. Em 1 João 5:21, Novo Testamento. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. No Novo Testamento, a proibição é reiterada. Embora o contexto do primeiro século envolvesse a idolatria pagã, o mandamento permanece como uma advertência para que os cristãos se mantenham focados em Jesus Cristo e no Deus vivo, evitando qualquer coisa que possa desviar sua adoração ou confiança para objetos ou conceitos substitutos. Assim, a imagem de um Cristo não pode ser reverenciada ou adorada, pois isso é abominação ao Senhor dos Exércitos.